Olá, tudo bem com você? Meu nome é Daniela, eu sou jornalista, trabalho em televisão há quase 20 anos. Sou muito acostumada a contar histórias de vidas de outras pessoas, pelos personagens que a gente encontra nas reportagens que a gente faz por aí. Mas contar minha história é algo novo para mim, um pouco difícil, mas é importante para dividir com outras mulheres que vão passar ou que passaram histórias parecidas com a minha. Aliás, eu criei esse canal justamente para contar histórias que a gente não tem possibilidade de contar em outros lugares, que são histórias do amor de Deus. E essa história da minha última gravidez, é uma história triste, mas com a forte presença de Deus na minha vida, que me fortaleceu e me fez sair daquela situação com a fé fortalecida e com o ânimo renovado e com a esperança em Deus muito maior do que eu já tinha. Para contar a história, vou voltar ao início da minha vida. É uma história focada em maternidade, porque eu observo que as pessoas que assistem os vídeos publicados aqui, a maioria absoluta, a grande maioria, é formada por mulheres com idade entre 25 e 35 e um perfil menor até 45 anos, que é a idade em que as mulheres têm filhos. Por isso também essa motivação para contar essa história. Eu tive a minha primeira filha com 27 anos. Foi uma gravidez tranquila, normal. O bebê nasceu, já ficou comigo, já não foi para UTI, que hoje tem muitos bebês que vão para UTI logo que nascem, né? A minha, graças a Deus, foi tudo bem. Não aconteceu nada de diferente naquela gravidez. Quando a minha filha era pequenininha, eu não tinha vontade de ter o segundo filho logo, porque eu tinha muita dó da minha filha perder o colo, porque eu era uma mãe muito protetora, sou ainda, acolhedora, eu gostava de cuidar, de estar com a minha neném sempre no meu colo quando ela era pequenininha, e eu não queria outro bebê naquele momento porque eu queria dedicar toda a minha atenção a ela. Mas eu tinha os planos que quando ela tivesse uns 4 aninhos ia pensar em engravidar de novo. Chegaram os 4 aninhos dela e nós adiamos. Vamos esperar mais um pouco, mais pra frente. Quando ela tinha 8 anos, eu entendi que já estava na hora de ter outro filho. Talvez já estava até passando da hora de ter outro filho, segundo filho. E aí eu comecei a tentar engravidar. E começou a nossa maratona de tentativas de ter o segundo filho, que foram difíceis. Eu não engravidei no primeiro mês, não engravidei no segundo, não engravidei no terceiro e comecei a estranhar. O que está acontecendo? Eu não tomava anticoncepcional, nunca tomei, porque muitas mulheres que tomam anticoncepcional durante muito tempo dizem que depois demora um pouquinho para engravidar. Não era o meu caso. E não engravidava. Passou 1 ano, não engravidei, passaram 2 anos, não engravidei, 3 anos, não engravidei, 4 anos, chegou a gravidez. Durante esses 4 anos, eu procurei vários médicos, porque eu queria ouvir opiniões diferentes, por que eu não engravidava. Fiz todos os exames, não tinha nada de errado comigo de fertilidade, meu marido também fez vários exames, não tinha nada de errado com ele. Ele era fértil, eu era fértil, não tinha por que não engravidar. Era só realmente a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ou a permissão de Deus, chegou, eu já estava com 39 anos, que eu comecei a tentar engravidar do segundo filho com 35, e o tempo foi passando, 39. Falei, bom, veio a notícia da gravidez, estava grávida, foi uma alegria para mim, para o meu marido, que queria muito um menino, porque nós tínhamos uma menina já, nós temos uma menina, e a minha filha também ficou muito feliz com a notícia de que queria ter um irmão, né, porque até os 8 anos de idade, ela já tinha, eu com 39, ela já tinha 12 anos. E até essa idade ela foi filha única. Na verdade é até agora, justamente por isso que eu estou contando essa história. Engravidei, fiquei muito feliz com a notícia, nós ficamos, a nossa família, né, a família ia crescer, seríamos 4 pessoas. Até que chegou o exame do 3º mês, que é o exame da medida da nuca do bebê, que é o exame da ATN. Na ultrassom o médico já falou, olha, deu alterada, a medida está alterada. E medida alterada significa complicações com a gravidez. Eu saí muito desesperada da sala de ultrassom, entrei no carro, comecei a chorar, minha filha também, ela estava comigo, ela sempre está comigo.
E nós ficamos muito desesperadas, assim. Ela ficou desesperada vendo o meu desespero, porque na idade dela ela não consegue entender muita coisa, né? E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, muito chocada com aquilo, no outro dia eu fui buscar o laudo, 70% de probabilidade de ser síndrome de Down. Poderia ser outras complicações, mas mais comum seria a síndrome de Down. Ao mesmo tempo que eu entrei em desespero, não aceitava aquele laudo, aquela notícia para minha vida, eu falei com o meu obstetra, eu falei, olha, o exame deu alterada TN e eu quero uma segunda opinião, né? Eu quero um outro exame. A gente tenta negar quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, né? E aí, na verdade, ele me aconselhou não, ele me recomendou que eu realmente deveria procurar um especialista em medicina fetal. Fui para outra cidade, fiz novamente o exame e a alteração era maior ainda do que aquela que tinha dado na primeira ultrassom. A medida estava muito alterada e como ele é especialista e eu sou jornalista, eu enchi ele de perguntas porque eu queria entender tudo o que se passava com aquela gravidez, com aquele bebê. Eu fiz muitas perguntas, ele me respondeu todas, sempre com probabilidades, porque não havia nenhuma certeza, mas forte indicação de que a gravidez não ia bem. Certeza no sentido que eu falo que a certeza é realmente do que acontece numa vida, quando uma vida está sendo gerada ou quando uma vida é interrompida, eu acredito que Deus no controle sempre, porque Deus dá vida e Deus tira a vida. Mas havia todo aquele resultado, aquelas probabilidades que a medicina nos oferece. E aí ele me falou, olha, a chance do seu bebê nascer vivo e saudável é 15%, de 15%. A probabilidade maior é alguma síndrome. A mais comum é a síndrome de Down, mas poderiam ser tantas outras. A medicina tem catalogadas uma infinidade de síndromes, poderia ser várias outras síndromes. Poderia ser uma má formação, além de uma síndrome, poderia ser uma má complicação, aliás, uma má formação, né, por fora do corpo ou por dentro, que aí eu conseguiria ver num outro exame, mais pra frente da gravidez. Ou poderia ser também uma cardiopatia, que é uma doença do coração. Quer dizer, as notícias eram péssimas. E poderia ser também eu poderia também sofrer um aborto. A chance de perda do bebê era de 19%. Quer dizer, eu estava grávida do segundo filho, tão desejado, tão esperado, tão querido, um menino que nós queríamos muito, porque depois eu soube que era um menino. E com fortes indicativos de que muita coisa poderia dar errada e a chance de eu perder o bebê, inclusive, era de 19%. Havia mais probabilidade de eu perder o bebê do que meu bebê nascer vivo e saudável. Mas qualquer mãe que esteja grávida vai se apegar se houver 0,01% de chance de nascer vivo e saudável. A mãe vai pegar a esse 0,01%. A gente acredita nisso até o fim. E eu tinha 15%. Saí do consultório, liguei para minha irmã e ela disse, Dani, se apega em Deus. Ela falou, olha, clama a Deus. Você precisa de um milagre na sua vida. E assim, ela falou o que eu precisava ouvir. É claro que a gente, na hora do desespero, recorre a Deus sempre. Mas eu tava assim, tão sem saída, sem saber o que fazer, que ela me disse o óbvio e era tudo que eu precisava ouvir. Clama a Deus um milagre na sua vida, ela me disse. E foi o que eu fiz. Entrei no meu quarto, até por isso que eu tô nesse quarto, no meu quarto onde eu estou pra contar essa história da maneira como eu vivi ela, assim. Vinha pro meu quarto, dobrava meu joelho
e clamava a Deus um milagre na minha vida. E clamava a Deus um milagre na minha vida. Eu, certamente, se você estiver assistindo esse vídeo com vários cortes, é porque eu cortei os trechos que eu não resisti e chorei. Eu conto essa história várias vezes para muitas pessoas que perguntam, mas eu sempre conto naturalmente, assim, não choro. Mas agora acho que porque eu tô aqui no quarto onde eu vivi tudo, eu tô mais emocionada. E aí eu clamava a Deus. Eu dizia, Senhor, faça um milagre na minha vida. Meu Deus, eu quero meu bebê perfeito. Eu quero meu bebê perfeito. Eu tinha uma rosa do deserto, tenho inclusive uma rosa do deserto no meu quintal, que é linda. E eu sempre olho aquela rosa e falo, Senhor, obrigada por essa rosa. Eu sempre dizia, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. Eu digo, Deus, obrigada pela sua perfeição. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus criou o céu e a terra. E tudo que há nela. Quer mais a perfeição do que uma flor que Deus faz? Eu acho lindo. Eu tenho algumas flores no meu quintal. Porque eu agradeço muita a perfeição de Deus cada vez que eu olho cada flor. E eu dizia para o Senhor, Deus, eu quero o meu bebê perfeito. Como a rosa do deserto é perfeita. O meu filho não é seu, meu filho não é meu, o meu filho é seu, eu dizia para Deus. Porque a Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor. Que os nossos filhos não são nossos, Deus nos empresta para educá-los, para ensiná-los e para dar amor nesta terra, mas os filhos são de Deus. E Deus mandou o seu único filho. Mandou Jesus para mostrar às pessoas como Ele queria que a gente vivesse e para que a gente entendesse que nós somos filhos de Deus. E eu entendi que eu era filha de Deus e que o meu filho seria filho de Deus. Deus estava me emprestando para ser mãe dele, terrena, nesse espaço. Mas o filho é de Deus. Os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são de Deus. E eu dizia, Senhor, o filho é seu. O Senhor tem que trazer esse filho perfeito para essa terra. Eu não queria assistir o sofrimento de um filho. Eu não queria assistir um filho sofrer. Eu não aceitava isso na minha vida e disse, Senhor, eu quero meu filho perfeito. Senhor, faça um milagre na minha vida, nessa gravidez. O Senhor cure os meus ossos, cure o meu sangue, cure o meu bebê, cure o meu feto. Eu quero meu filho perfeito. Meu Deus, e se não for para nascer um filho perfeito? O Senhor fique com ele. O Senhor fique com ele, porque eu sei que não há lugar melhor do que estar nos seus braços. E meu filho vai estar bem nos seus braços. Eu quero ele perfeito ou nos seus braços. Eu tive a coragem de entregar completamente a minha vida e a vida do meu bebê nas mãos de Deus. O meu desespero era gigante. E eu estava há muito tempo afastada do meu relacionamento com Deus. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Mas há um tempo, há uns 5 anos pelo menos, eu estava muito sem fé. Eu estava muito descrente. Eu não estava indo à igreja, eu não tinha força, eu não tinha ânimo e eu não tinha coragem de me apegar em Deus. Porque eu estava fraca. Porque eu permiti que essa fraqueza invadisse a minha vida. Eu não ia à igreja e a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não estava ouvindo a palavra de Deus e a minha fé foi enfraquecendo. Quando eu engravidei desse bebê, a minha fé estava fraca, muito fraca. Deus permitiu para que eu tivesse um renovo na minha fé e eu me desesperei, clamei a Ele. 2 horas da tarde eu entrei nesse quarto, fiz uma oração, falei, Senhor, fala comigo. Deus, coloca uma mulher no meu caminho. Eu quero uma mulher de Deus para eu conversar. Eu preciso conversar com uma mulher de Deus. Porque era um assunto de mulher para mulher, era sobre uma gravidez. Eu queria conversar com uma mulher de Deus. 2 horas da tarde eu fiz essa oração. 6 horas da tarde, uma amiga minha que eu não via há muito tempo,
que eu conheço há muitos anos, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Falou: Dani, salva esse número. Esse número é da pastora Adriana. Eu tinha pedido para Deus às 2 horas da tarde, uma mulher de Deus, às 6 horas da tarde chegou a mensagem por WhatsApp. Eu liguei para ela e falei: pastora, eu preciso conversar. Eu estou numa situação muito difícil e preciso conversar com uma pessoa de Deus. E eu recebi o seu telefone e eu quero conversar com você. Ela falou assim para mim: Daniela, vai à igreja que Deus vai falar com você. E assim eu fiz. Naquela hora, já eram 6 horas, o culto começava às 7. Eu me troquei, fui do jeito que eu estava, não lembro, mas eu fui para a igreja. Eu e a minha filha. Chegamos ao culto. No final do culto, o pregador daquela noite não era o pastor da igreja, era um visitante. Chamou as pessoas para orarem lá na frente, como muitos pastores fazem, que é comum isso nas igrejas. E nós fomos, eu e minha filha, e nós ajoelhamos. Nós queríamos um milagre. O obreiro se aproximou de mim, colocou a mão sobre a minha cabeça e me disse que Deus estava curando. Colocou a mão sobre a minha cabeça e me disse que Deus estava curando o meu sangue, os meus ossos. Naquele momento eu senti que Deus ouviu a minha oração, que havia uma resposta, que Deus estava comigo naquele projeto, eu não estava sozinha. Eu chorei muito, a minha filha chorou muito. Minha filha foi vivendo tudo que eu vivia do jeito dela, uma adolescente, né? Não sei como, com qual intensidade, mas ela teve a fé muito fortalecida também. O meu marido menos, porque ele acompanhava, mas, enfim, a gravidez é minha, né? Não é... Ele se entristecia, mas ele sempre dizia: não, vai ser tudo bem, o neném vai ficar bem, fica tranquila. Ele sempre tinha essa certeza. Até que chegou um dado momento que eu não senti mais vida na minha barriga. Eu senti que a minha barriga estava uma barriga de uma mulher não grávida. Não era uma barriga de uma mulher grávida. E antes disso, eu senti... As mulheres que já foram mães vão entender. Chega um momento que a gente tem um bebezinho pequeno, a gente sente tanto amor por aquele bebezinho, tanto amor que dói o coração. Parece que eu tinha uma dor funda no coração, assim, e uma vontade de proteger tão forte, de abraçar, de amamentar, de cuidar do nenezinho. E eu senti... E é isso, pelo meu bebê, acho que é algum hormônio que produz esse instinto da maternidade, assim, muito forte, né? Ocitocina, não sou da área da saúde, mas parece que é a ocitocina que a gente sente essa necessidade de amor, de proteção pelo filho, pela cria, né? Acho que é um instinto. E aí, eu senti isso, senti a minha barriga vazia, não existia vida na minha barriga, eu senti isso e fui pro médico. Cheguei lá e falei: doutor, eu não tô percebendo, minha barriga parece que não tá crescendo. Foi a forma que eu encontrei dizer pra ele que eu não sentia vida na minha barriga. Parece que minha barriga não tá crescendo. Ele falou: vamos olhar. Deitei lá, ele mediu minha barriga e falou: tua barriga tá do tamanho normal. Me pesou, o peso tá apropriado para a idade gestacional, eu tava perto de 4 meses de gravidez. Aí ele foi ouvir o coração do bebê e não ouviu o coração do bebê. Aí eu vi que ele mexia o aparelhinho e não escutava. Escutava muito baixinho, porque eu escutava também o meu batimento cardíaco. Ele disse: ó, esse batimento cardíaco é o seu. Do bebê eu não tô ouvindo. Ele falou: vamos fazer uma ultrassom. Fui para ultrassom no outro dia. Cheguei lá, olhei para a televisão. Ela colocou o aparelho na minha barriga, olhei para a televisão e vi que não tinha vida. Eu vi o feto, eu vi o bebê, mas ele estava estático, totalmente parado. Não se mexia, porque nas outras ultrassons dava para ver que o bebê se movimenta dentro da barriga. E ele estava parado. Não dava para ver claramente o bebê, mas eu vi a feição do bebê e totalmente parado, no fundo do útero, assim, embaixo,
como se estivesse assim, deitadinho. Estava, de fato. Aí a médica falou, olha, infelizmente não tem batimento cardíaco e o seu bebê está sem vida. Eu chorei, mas eu chorei assim, em paz, porque eu tinha entregado completamente a Deus aquela gravidez. Eu sabia que Deus estava naquela hora comigo, como esteve o tempo todo. Desde que eu comecei a buscá-lo, a clamá-lo e a implorar por um milagre na minha vida. Peguei o laudo, peguei o laudo da ultrassom, voltei no obstetra. Ele falou, realmente, infelizmente, seu bebê faleceu. Veio a óbito, termo técnico de médico. Eu falei, e agora? Eu tinha um nenê morto dentro da minha barriga, dentro do meu útero. E agora? Não tive nenhum sinal, não tive dor, não tive sangramento, sinal físico, porque eu tive o sinal de Deus que eu senti, né, a ausência de vida na minha barriga. Mas ninguém dizia que eu tinha perdido o bebê, porque fisicamente eu não tinha nada. Ele falou, olha, acontece da seguinte forma, o seu organismo vai expulsar o feto. Isso acontece com mulheres, a mesma coisa que acontece no mundo animal. Se acontecer com uma vaca, enfim, acontece na natureza, a fêmea expulsa o feto, naturalmente. Então, o seu organismo vai expulsar o feto. Quanto tempo poderia aquilo acontecer? Até 30 dias. Como que eu ia ficar 30 dias com um neném morto dentro da minha barriga, sabendo que estava morto? Com que estado emocional? Como que eu ia trabalhar? Como que eu ia conduzir minha vida normalmente? Vivendo aquilo tudo. Ele falou assim, ó, a gente pode tirar, você tem opção, você pode esperar ou a gente pode tirar. Eu falei, eu quero tirar. Eu falei, mas como que é? Dá pra fazer uma cesárea na minha ignorância, né? Não sei, acho que tem médico, não sei se faz, mas sei que não é saudável pra mãe. Ele falou, não, a gente vai ter que tirar, fazer uma curetagem, tem uma outra técnica, ele me explicou as possibilidades, né? Curetagem ou a aspiração. A curetagem, pelo que eu li depois, é um aparelho que chama cureta, que parece uma colher, que raspa o útero, tira restos de gravidez. E a aspiração é um aparelho, tipo um aspirador, que aspira a gravidez, os restos de uma gravidez que não deram certo. Aí eu falei, vou poder saber o sexo? Ele falou, não tem como saber o sexo do bebê. Até então eu não sabia. Porque ainda não tinha 4 meses de gestação e nem procurei saber se dava pra ver também antes disso. Acho que não. Ele falou, não, você não vai saber o sexo. Tá. Era uma sexta-feira. Nós marcamos pra internar na segunda. Fiquei sábado e domingo com o neném morto na minha barriga, sabendo que ele estava morto. Muito triste. Mas eu tinha paz. Eu tinha paz porque Deus estava comigo, eu sentia muito forte a presença de Deus comigo. Então não foi uma situação desesperadora mais a partir do momento que eu vi que Deus levou. Porque Deus levou porque eu entreguei completamente a minha vida a Ele e a vida do meu bebê. Na segunda, internei, introduzi o remédio abortivo. Doutor, vai doer? Vai doer. Mas eu não tinha ideia do quanto isso ia doer. Ele colocou o remédio, era segunda-feira, sei lá, 8 e pouco da manhã. E ele me falou, lá pelo meio da tarde que vai ter efeito, né? Aí depois ele colocou mais um, introduz, né, pelo canal vaginal, o remédio. Aí era perto, acho que depois da umas 2 horas. Comecei a sentir dores horríveis. Suponho que seja dor do parto, né? Eu não tive um parto normal da minha filha, foi cesárea. E nessa gravidez, uma dor porque totalmente fechado o colo do útero, totalmente fechado. Não havia nada de dilatação, E o remédio foi forçar essa dilatação para o feto sair. Foi muito dolorido.
E eu clamava o tempo todo a misericórdia de Deus sobre a minha vida. O tempo todo. Falava, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E uma dor atrás da outra, uma dor atrás da outra, uma dor atrás da outra. Chegou um ponto que eu fiquei tão desesperada com dor que eu comecei a gritar. E gritava. Eu queria um socorro, eu queria uma solução para aquele problema. Eu queria me livrar daquela dor, estava insuportável. Aí chegou o médico, até então estavam as enfermeiras me acompanhando. O médico falou assim, calma. Eu falei, tô morrendo de dor. Ele falou, vou te levar para o centro cirúrgico. Mas você precisa se acalmar para ir para o centro cirúrgico. Aí ele saiu e nisso ele verificou como estava a dilatação e saiu. Aí veio a enfermeira com a cadeira de rodas. No que eu fui sentar na cadeira de rodas, eu vi que eu estava perdendo muito líquido. E a dor sumiu. Não tinha mais nada. Um milagre, parecia, impressionante. Fiquei até com vergonha, porque eu estava fazendo tanto escândalo, estava com tanta dor, de repente não tinha mais nada. Aí fui de cadeira de rodas, até pedi para a moça que estava me acompanhando, eu falei, não olha, porque ela não tinha filhos ainda, e ela queria, crente também do meu lado, muito pedindo, orando, clamando a Deus também pela minha vida. E ela não olhou, eu pedi para ela não olhar, a minha filha não estava nessa hora, meu marido estava o tempo todo, mas nesse momento ele não estava na sala, eu não lembro se ele, acho que não, porque eu pedi para ela ficar no corredor, acho que ele não estava por ali. E aí sentei na cadeira de rodas e fui para o centro cirúrgico. Cheguei lá, não tinha mais nada de dor. Me deitaram, né? Me deitaram lá naquela cama. E eu falei pro enfermeiro assim. Não, a primeira coisa que eu falei, eles verificaram minha pressão, ela estava altíssima. Aí eu escutei ele falando, não sei, 16 por alguma coisa, não lembro exatamente. Eu falei pro enfermeiro assim, falei, moço, não posso morrer. Eu tenho uma filha para terminar de criar. Ele deu uma risadinha assim, bem discreta, e falou, não vai acontecer nada, você não vai morrer, fica tranquila. Eu fiquei preocupada de morrer, porque minha pressão estava alta, e, enfim, eu sabia que poderia ter uma hemorragia, enfim, complicações de um aborto, né? E aí, mas graças a Deus, não aconteceu nada de ruim, de grave comigo, né? O que aconteceu já tinha acontecido, que era a perda do meu bebê. E aí, ele viu minha pressão, e eu falei pra ele, olha, eu acho que eu expulsei o feto, porque eu não tô sentindo mais nada de dor. Ele falou, o médico já vai te examinar. Aí ele chamou o médico, eu expliquei pro médico, ele me examinou, e realmente eu tinha expulsado o feto, né? Como ele era muito pequenininho, eu tava com muita dor, eu não sentia, mas ele tava no canal vaginal. E eu não conseguia perceber, porque tava saindo daquela turbulência toda, e ele é muito pequenininho, não vi, não sentia, né? Aí o médico me falou, realmente você expeliu, né? Tá no canal vaginal. E falou pro anestesista dar uma anestesia bem leve, porque seria mais fácil o procedimento, como tinha saído naturalmente. Eu digo que Deus cuidou até desse detalhe, né? Não foi nada muito agressivo depois para fazer a limpeza, porque saiu naturalmente, né? E ele me sedou, o médico me sedou, o anestesista me sedou. Depois, eu não vi mais nada, né? Aí, a partir desse momento, eu não vi mais nada. Quando o médico falou dar uma anestesia leve, eu não vi mais nada. Quando eu voltei, eu abri meus olhos, o médico, o obstetra, estava com um bebezinho dentro de um saquinho plástico. E eu vi o bebê perfeito por fora, perfeito. Posição fetal, 10 centímetros da ponta da cabeça ao bumbum, em posição fetal. Mas eu vi tudo, eu vi as mãozinhas, os dedinhos, os pezinhos, perninha, corpinho, cabeça. Era um menino, eu vi o pipizinho, eu vi tudo, perfeitinho por fora. Eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, doutor, olha, ele é um menino. Eu falei, um menino. Aí eu fiquei olhando que era um menino. E eu falei, o que é isso, essa pelezinha? Tava saindo uma pele, assim, das costinhas dele. Daí nisso o médico
tirou ele de perto de mim. Mas assim, foi muito lindo para mim ver o feto, porque eu vi a glória de Deus ali, eu vi a perfeição de Deus. Meu bebê era perfeito por fora, né? Eu não sei como seria a próxima ultrassom morfológica, que é feita com 5 meses, que viria os órgãos por dentro, né? Não cheguei a fazer, então eu não sei. Não sei se poderia ser algum problema de coração, eu não sei. Deus sabe, eu não sei. Depois foi para o laboratório para analisar o feto e não deu uma formação. Não deu uma formação. Não é que não deu uma formação, não deu nada de errado com o bebê. Não lembro exatamente. Ou não deu para saber. Enfim, não teve nada revelador aquele exame, para mim. Voltei para o centro cirúrgico. E senti muito forte a presença de Deus na minha vida. Naquele momento, eu senti o meu bebê no colo de Deus. Deus segurando o meu bebê. E eu senti uma paz, assim, que eu não me lembro de ter sentido outra vez em outras ocasiões da minha vida. Aquela sensação de paz que eu senti naquele momento. Eu digo que eu tive uma experiência de meia morte. Parte de mim morreu e parte de mim estava com Deus. Eu tinha um bebê na minha barriga, no meu útero. Eu escutei o coração bater dessa criança por 3 oportunidades. Era um bebê que se desenvolvia, existia vida, existia fôlego de vida. De repente, não existia mais vida. E eu senti Deus com meu bebê no colo. Muito forte isso na minha vida. Depois eu recebi visitas, minhas amigas foram lá, voltei para casa feliz, agradecendo muito a Deus por tudo que tinha acontecido comigo e pelo desfecho da história de meu bebê estar com Deus. Eu fiquei feliz com tudo e eu fiquei muito feliz com da maneira como Deus trabalhou na minha vida. E eu voltei a trabalhar e as pessoas achavam que eu poderia ter depressão, que eu estava mal, que eu estava triste. E eu não estava mal, eu não estava triste, eu estava feliz. Porque eu dizia, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E ninguém entendia, né? Porque as pessoas não entendem. A gente tem dificuldade de entender as coisas sobrenaturais de Deus, né? Nós somos muito do mundo natural, de ver o palpável, o real. Mas o sentir, o sobrenatural de Deus é para quem realmente busca o Senhor e clama a Ele, né? Pelo milagre na sua vida. Eu busquei, eu clamei e Deus fez o milagre na minha vida. Minha família saiu feliz, meu marido ficou tranquilo porque tudo ficou bem. A minha filha ficou aliviada porque ela morria de medo Ela via meu sofrimento, ela chorava também, enfim, adolescente, menina, né? Mas tudo ficou bem comigo, com meu marido, com a minha filha, com a nossa família. E a minha filha, hoje, ela é uma bênção na igreja, ela é um canal de bênção na igreja, ela participa dos cultos de jovens, ela ora com os jovens, ela é uma graça. E se aproximou de Deus, muito de Deus, depois disso que aconteceu comigo. Eu também mais do que nunca. O meu marido aos poucos. Ele diz que é cético, diz que é um pouco desconfiado, mas eu sei que Deus trabalhou e tem trabalhado e vai trabalhar muito mais ainda na vida dele. Essa é a história dessa gravidez interrompida. Agora eu estou com 40, vou fazer 41 anos esse mês. Não tenho uma intenção de tentar novamente uma gravidez, mas está nas mãos de Deus. Se Deus achar que ainda tenho que ter mais um filho, eu acho que não. Mas se Deus achar que eu tenho que ter mais um filho, confio plenamente naquilo que Deus tem para minha vida e para minha família. Eu espero que a minha história tenha edificado a sua fé e a sua história. E se você estiver pensando em ter filhos, estiver com medo de ter filhos, eu te digo, não tenha medo. Filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor,
E quem tem o controle da vida e da morte é só Deus. Nós somos totalmente impotentes diante da vida e da morte. Só com Deus.